Uma boa tarde a todos. Eu sou o professor Wellington Vale, aqui do curso TRIAD. Hoje, em 29 de janeiro de 2022, nós vamos ter a nossa terceira aula sobre direitos e garantias fundamentais e vamos exaurir hoje, terminar a nossa análise sobre o artigo 5º da Constituição, tema riquíssimo, Já passamos pela teoria geral dos direitos fundamentais, já passamos pelo direito à igualdade, em que a gente teve a oportunidade de aprofundar a nível pré-sal, ver todas as polêmicas do STF, vimos o direito à igualdade, também de uma maneira bastante profunda, Vimos o direito à liberdade, que também a gente explorou de maneira bastante significativa, todas as controvérsias judiciais, e hoje, pessoal, vamos dar uma ênfase maior no direito à intimidade, vida privada, inviolabilidade de domicílio, está previsto no inciso 11, e no inciso 12, a inviolabilidade do sigilo das comunicações, telefônica, telemática, de uma maneira bastante significativa. Os demais incisos nós vamos fazer uma análise legal e, eventualmente, se tiver alguma discussão jurisprudencial, nós vamos apontar. Lembrando também que a maioria, como a gente entende a Constituição, essa Carta de Direitos, sobre o prisma do olhar objetivo dos direitos fundamentais, como a gente já aprendeu lá na teoria, os direitos fundamentais, eles irradiam para todo o sistema. O que eu quero dizer com isso? Que nas outras disciplinas, como, por exemplo, processo penal, alguns temas como a liberdade de locomoção, e que nós vamos verificar aqui, ou seja, ninguém deve ser preso a não ser por ordem judicial, por exemplo, vão ser mais explorados em cada matéria, certo? Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui, princípio da anterioridade penal ou princípio da legalidade, também previsto na nossa Carta de Princípios, nós vamos passar por eles, mas o devido aprofundamento vocês vão ver nessas matérias fins. Nós vamos, como já disse, a gente já viu os temas mais, digamos assim, atinentes ao direito constitucional, que é a igualdade e a liberdade. E hoje vamos complementar em três incisos também muito polêmicos. Vamos trazer aqui toda a jurisprudência. As demais a gente vai passar um olhar e, eventualmente, vamos apontar alguma controvérsia judicial. E tenho certeza que os professores do TRIAD, eles vão aprofundar de uma maneira também exaustiva nas suas aulas. Tranquilo? Combinado? Então, vamos dar o nosso pontapé aqui, pessoal. Lembrando a todos aqui, minha rede social, Wellington_Vale. Tá aqui o nosso olho no edital, quais são os temas cobrados no direito constitucional. Aqui é um sumário que a gente já venceu, pessoal. Olha que beleza. Nós já vencemos essa primeira parte. Nós vencemos essa primeira parte. E vamos vencer essa hoje. Veja qual a riqueza desse tema, Os direitos sociais, pessoal, os direitos sociais, a gente vai deixar na mão de uma análise legal apenas. Não tem tanta incidência de prova. E aqui a gente tem que matar o que vai cair na prova, certo? A gente tem que focar nisso. Concurso não é você ver o edital, digamos assim, de cabo a rabo, exaustivamente. Não. A gente vai focar no que as bancas querem do seu conhecimento. E, notadamente, dos direitos sociais, é um tema rico, mas que não tem tanta profundidade, não tem tanta incidência de prova em escrivão investigador, certo? Nem mesmo em delegado de polícia tem essa incidência tão grande. Então, o que a gente vai fazer? Um olhar legal, apenas, certo? Quarta-feira e quinta-feira, vamos acabar com dos direitos políticos e dos partidos políticos e também da nacionalidade. Perfeito, pessoal. Sabemos onde estamos, certo? Então, gente, olha só, a gente passou 2 aulas para ver 2 incisos. Olha quanta profundidade tem, os direitos fundamentais. Há faculdades, por exemplo, que ela pega dois períodos para tratar sobre direitos e garantias fundamentais. É um tema exaustivo, muito amplo, que de cada inciso desse aqui a gente pode fazer um tratado, se for o caso. Certo?
Então não se assustem com isso. Então vamos lá, pessoal. Inciso 3, vocês com certeza aí já sabem que nas nossas aulas a gente sempre está com a nossa Constituição de lado, aberta, né? Apontando, grifando, certo? Então me acompanhem com a sua Constituição aberta aí, para a gente fazer as devidas anotações. Vamos lá, inciso 3. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, certo? E aqui a gente vai tratar justamente desse direito fundamental, a vedação à tortura, certo, pessoal? Nem a tratamento desumano ou degradante. Como a gente sabe, a nossa Carta de Princípios Fundamentais, ela conflui para a dignidade da pessoa humana, sempre, 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 certo? Ela é um rio que corre para a dignidade da pessoa humana, né? O valor fundamental, a gente viu isso na nossa aula de teoria geral e está no seu material, a virada, né? A virada epistemológica que teve após a Segunda Guerra Mundial, né? Onde o ser humano ele foi colocado novamente no centro da confluência de direitos, né? Tudo isso decorrente das atrocidades nazistas, né? E tudo aquilo de horrível que ocorreu, né? Pois bem, então, justamente, o que se tutela com isso aqui? Aqui é a dignidade da pessoa humana, certo? Ninguém pode ser torturado, pessoal, né? Acabou-se isso aí. Num regime democrático não existe tortura, certo? E outra, vou ser bem claro aqui com vocês. Não existe policial bom torturador. Não existe, certo? A verdade, ela tem que ser feita dentro dos direitos e garantias fundamentais, sempre. Não existe policial bom que pregue tortura, que queira descobrir a verdade real, empregando meios que não estão previstos em lei, certo? O delegado, nem o delegado, veja bem, nem o delegado, mais adianto, o investigador que está na linha de frente, ele é o primeiro garante de direitos e garantias fundamentais, seja de quem for, até mesmo do investigado, seja de um estuprador, não interessa. Ali não está a sua vontade pessoal. Você representa um órgão que representa um Estado, e o nosso Estado é democrático de direito. Então, acaba com essa conversinha aí, que a gente vê alguns babacas aí, desculpa a expressão, falar em YouTube aí, querendo achar o bonzinho, o bonitão, né? Que emprega tortura para descobrir que preso bom é preso morto, que preso bom é preso torturado. Isso não existe, certo? Não existe. Isso aí é coisa do passado, né? Gente que não estuda, com todo respeito, gente burra. A realidade é ruim? É ruim. Existe gente ruim por aí cometendo crime? Existe gente ruim cometendo crime. Mas a gente não iguala, né? Não nos igualamos pela ruindade dos outros, né? Temos que ser pessoas imparciais. Então, veja, o investigador, o PM, o escrivão, o delegado, são os primeiros garantes de direitos e garantias fundamentais. Então, não podem passar por cima desse princípio de vedação à tortura, nem tratamento desumano ou degradante. Então, pessoal, lembrando que a nossa tortura não, a tortura é equiparado a crime hediondo, veja, equiparado, né? Há uma tequinia em se dizer que a tortura é um crime hediondo, né? O mais correto seria dizer equiparado a hediondo, é isso que prega a nossa doutrina. Agora, veja só, há também doutrina que, no que se refere a essa equiparação à hediondez, defende-se que eles são os crimes constitucionalmente hediondos. Olha essa outra visão, que inclusive você pode levar para uma prova escrita, dizer que existe uma doutrina defendendo que o poder constituinte originário, ou seja, aquele que iniciou o nosso Estado, que iniciou a nossa Constituição, ele entendeu, por essa visão doutrinária, que a tortura é um crime constitucionalmente hediondo, assim como o racismo, o terrorismo, né, e o tráfico ilícito de entorpecentes. Por esse lado e por essa visão doutrinária, não se poderia sequer excluir tais crimes do ordenamento jurídico. É uma visão minoritária, mas que você pode demonstrar para também, perante o avaliador, né, que você tem esse conhecimento. Olha só, passando rapidamente, onde é que o nosso legislador infraconstitucional tipificou o crime de tortura? Está lá, pessoal, na Lei 9455 de 97.
Tenho certeza que o professor Ari, ele deu uma aula aí, né, sobre tortura, acredito que foi, já tem um tempinho, eu até participei, né, dessa aula aí, eu vi ela. E lá nessa aula, que está lá nos nossos arquivos, você vai ver exaustivamente ele tratar desse crime. E veja só, pessoal, uma primeira questão jurisprudencial controversa, né? Nas nossas aulas aí, viu, Lucas? Já vá se acostumando que aqui é jurisprudência, meu amigo, até chorar, como diz a história, né? Nós vemos exaustivamente, descemos até para você não ir para a prova desguarnecido. Olha só, a tortura é prescritível, pessoal? E por que essa pergunta? Veja, que primeiramente a nossa Constituição, ela apontou onde ela queria, pelo poder constituinte originário, repito, aquele que inaugurou a nossa ordem constitucional, aquele que fez a Constituição em 1988, disse o seguinte, ó, o racismo é imprescritível. Perfeito. A ação armada, a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito, também é imprescritível. E aí, com o passar do tempo, o Brasil ele incorpora o tratado sobre o Tribunal Penal Internacional, né? Olha só. E lá a tortura é imprescritível. A gente teve visto esse primeiro panorama, a gente teve aí, né, uma imprescritibilidade da tortura ou não, né? É uma questão que não chegou também à jurisprudência, né, ainda, mas que a doutrina já começa a ter alguns embates acerca disso, né? Doutrinadores como Renato Brasileiro, como Nestor Távora, Fábio Roque, já começam a sinalizar que a tortura, por essa visão, seria imprescritível. Não é a visão que você vai levar para a prova, certo? A que você vai levar para a prova é que apenas o legislador trouxe como imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito, assim como o racismo. Mas veja, ainda sobre a imprescritibilidade, as ações civis, né? Olha só a súmula 647 do STF que nos diz que são imprescritíveis as ações indenizatórias, porque só um minutinho aqui. Veja bem, só são imprescritíveis as ações por danos morais e materiais. Aí, pessoal, que ações são essas aqui? Ó? São indenizatórias. Cuidado com isso, pessoal. Não confunda que não é crime, mas apenas ações indenizatórias. Aqui está no campo do direito civil, certo? Não está no campo penal. Cuidado e levem essa súmula para a prova de vocês. Com certeza, ela vai pintar alguma prova aí. Haja visto que a CESP adora jurisprudência, né? Pois bem, ainda sobre a tortura e a imprescritibilidade. Olha só, o Wellington era servidor público na época da ditadura militar, né? Olha só. E por uma perseguição, geralmente por crime de opinião, né? Ou crime político, como se diz, você perdeu o cargo. Olha só, eu perdi o cargo por ter uma opinião democrática, por exemplo. O que chegou a questão ao STJ? Olha só o que o STJ diz, que são imprescritíveis as ações de reintegração em cargo público, certo? Quando o afastamento se deu em razão de perseguição política praticada na época da ditadura militar. Olha só que informação relevante para você. Questão, traz uma questãozinha lá, o Wellington, e aí o Wellington pode entrar com ação de reintegração? Aí ele vai dar um tempo, por exemplo, ó, mas já decorreu 20 anos, prescreveu, gabarito errado, não prescreve, certo? Segundo a primeira sessão, primeira turma do STJ, melhor dizendo, são imprescritíveis as ações de reintegração em cargo público
quando o afastamento se deu em razão de perseguição política praticada na época da ditadura militar, certo? Reintegração a cargo público. Tranquilo? Perfeito. Que beleza, hein, pessoal? Aí a gente já sabe pela 647 que são imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais, e assim como a reintegração em cargo público. Tranquilo? Sigamos. Mas e quanto ao crime? Aí eu trago aquela primeira indagação que eu fiz lá, né? E quanto ao crime? Prescreve ou não prescreve? E aqui eu destrinchei para vocês, né? A gente aqui, como diz, a gente mata e mostra a arma, melhor dizendo, para não criar uma polêmica aqui, né? O Estatuto de Roma, olha só, que instituiu o Tribunal Penal Internacional, por esse decreto aqui, pessoal, 4388/2002, ele trouxe no artigo 7º, olha só, crimes contra a humanidade. Para os efeitos do presente estatuto, entende-se por crime contra a humanidade qualquer um dos atos seguintes, quando cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil havendo conhecimento desse ataque. Tortura. Olha o que diz o 29. Os crimes da competência do tribunal não prescrevem. Eita, e agora? Olha só. Aqui, para fins doutrinários, nós temos duas correntes. A primeira que eu quero que você leve para a sua prova, certo? Essa eu vou até deixar aqui. Levar para a prova, certo? Está gravado, estou resguardado aqui, para depois a gente não confundir e errar, certo, pessoal? Não podemos errar. Primeira corrente, sim, prescreve. Mas por que prescreve? Olha, Wellington, você falou lá que o legislador constituinte originário, ele apontou onde ele queria que não prescrevesse. E qual é? Racismo e ações de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem democrática, contra a ordem constitucional e Estado Democrático de Direito. Ele não disse mais. E onde o poder constituinte originário não falar, é porque ele não quis, ele teve a oportunidade. Ele teve a oportunidade. Não quis. Veja, ele até colocou a tortura lá como equiparada a hediondo, né? Mas ele não disse que era imprescritível. E veja, de outro lado, nós temos um princípio que é sagrado ao direito penal. Qual é? O princípio da taxatividade. Veja, por esse princípio, as penas, né, ou a extinção da punibilidade, ela tem que estar, a extinção ou não extinção da punibilidade tem que ser taxativa. Princípio da legalidade. Por outro lado ainda, normas restritivas de direitos fundamentais, elas têm que ser interpretadas de maneira estrita. Não cabe ao legislador, não cabe ao intérprete ampliar. Dessa forma, o crime de tortura, ele prescreve pelo direito, né, ao cidadão a prescrição. A prescrição é um direito fundamental também. Tranquilo? E veja bem, além de tudo, o STF, ele considerou a lei de anistia constitucional. E a lei de anistia, ela, vocês sabem que a anistia, ela é uma causa extintiva da punibilidade também. E a anistia realizada é uma competência do Congresso Nacional. Nós já estudamos isso, Poder Legislativo. Certo? A anistia é uma competência do Congresso Nacional. Então, veja, o STF julgou essa lei constitucional. O que ele está dizendo? Prescreveu. Aquele que foi condenado por tortura, lá na época do regime militar, prescreveu. Em outras palavras, a tortura prescreve. Seja praticada lá no regime militar, sobre a praticada agora, por exemplo, numa delegacia, que vai ser descoberta daqui a